O tio que estuprou e engravidou a sobrinha de 10 anos foi preso em Minas Gerais. Um homem de 33 anos, ele fugiu do Espírito Santo depois que os abusos foram descobertos. Nesta madrugada, ele foi localizado em Betim. A sobrinha, que sofreu o abuso sexual dos 6 aos 10 anos de idade, teve a gravidez interrompida por determinação da justiça. E o YouTube encerrou já a conta da extremista Sarah Winter. No domingo, Sarah divulgou o nome da criança e o endereço do hospital que faria esse aborto legal, o que gerou inclusive protestos na frente dessa unidade. O Twitter e o Facebook também suspenderam as contas de Sarah. A Polícia Militar retirou famílias de um terreno do governo do estado em Diadema, no ABC Paulista. A desocupação foi feita hoje de manhã. A área, que fica às margens da rodovia dos imigrantes, tinha uma centena de moradias. O pedido de reintegração de posse foi feito pelo governo João Dória. A gente vai dar uma olhada nessas imagens da ação hoje de manhã. Esse despejo que ocorre num momento de pandemia do coronavírus aqui no país, né? Funcionários dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado. A paralisação começou hoje em todo o Brasil. A categoria protesta contra a revogação de acordo coletivo trabalhista e a privatização dessa empresa, dos Correios, privatização prevista no plano de governo de Jair Bolsonaro. As imagens são de uma assembleia dos trabalhadores dos Correios. A Anvisa autorizou mais um teste de vacina contra a Covid-19 no Brasil. A fase 3 da vacina desenvolvida pelo grupo Johnson & Johnson vai envolver 7 mil voluntários de 7 estados brasileiros. Esse é o 4º teste de vacina no Brasil autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma última notícia: foi cancelado o julgamento de processos contra Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público. O coordenador da Força Tarefa da Lava Jato seria julgado hoje em processos que pedem seu afastamento da operação. A tramitação foi cancelada pelo ministro Celso de Mello do Superior Tribunal Federal. Numa das ações, Dallagnol é acusado de promover campanha pelas redes sociais para interferir na eleição da presidência do Senado. Numa outra ação, é apontada a tentativa de desvio de 2,5 bilhões de reais para a Fundação Lava Jato. Celso de Mello atendeu a um pedido da defesa de Deltan Dallagnol. Bom, sobre as notícias do dia, a gente convida agora para uma conversa Silvio Cacciabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Você está bem também? Tudo certo por aqui também. Só o frio, né? Bastante frio aqui no estado de São Paulo todo, eu imagino. Silvio, vamos começar falando um pouquinho sobre a Lava Jato. Então, a gente viu num passado agora bem recente, Augusto Aras, procurador-geral da República, fazendo críticas em relação à Operação Lava Jato, e agora o STF, de alguma forma, acobertando ações questionáveis do procurador Deltan Dallagnol, que é chefe dessa operação da Força Tarefa da Lava Jato. Como que você tem visto essas movimentações? Eu tenho visto como uma disputa em que o judiciário politizado, não é, começa a ter alguma resistência de uma justiça que não se parcializou. Olha, o Deltan Dallagnol tem mais de 30 representações feitas contra ele junto à Procuradoria-Geral da República, né? Mas a questão é a seguinte: você tem uma corrupção que hoje é notória, inclusive envolve a família Bolsonaro. Nós temos as rachadinhas, compras de imóveis em dinheiro vivo,
nós temos, enfim, quer dizer, uma série de indicações que poderiam comprometer juridicamente essa família Bolsonaro. Temos também um histórico, né? Você se lembra, por exemplo, de que o Aécio Neves, o senador Aécio Neves, né, ele teve uma conversa gravada com o dono da JBS, onde ele pedia dinheiro, 2 milhões de reais, e essa conversa vazou, veio a público, com filmes e tudo mais, não é? E não aconteceu nada com ele, né? Então, nós temos uma justiça que eu acho que está disputando. Quer dizer, a Lava Jato, que era, vamos dizer assim, um instrumento de combate à corrupção, está demonstrando uma parcialidade imensa, né? Então, o Deltan Dallagnol está acusado de se utilizar da justiça, né, para fazer política. Na verdade, o Moro também fez isso, não é? Nós temos que lembrar que o juiz Sérgio Moro, então juiz, antes das eleições presidenciais, ele coloca um vídeo sobre uma denúncia do Palocci, que hoje a Polícia Federal diz que não tem base alguma, que ele se apoiou em notícias de jornal, né? E isso teve um impacto enorme nas eleições, né? Também não aconteceu nada com o juiz Sérgio Moro nesse sentido, não é? Quer dizer, então, há quem diga, inclusive, que por trás dessas movimentações de um setor da justiça existem outros interesses maiores, mais poderosos, uma certa relação com órgãos de governo dos Estados Unidos que pretendiam agir, como agiram em outros países, com uma nova modalidade, vamos dizer assim, de ataque ao poder que lhe é opositor, né? Você se lembra que o primeiro deles foi o Fernando Lugo, presidente, né, do Uruguai, que foi deposto por um golpe no Congresso que tinha toda a cara de legal, né? E o fato do juiz Sérgio Moro sair do juizado que ele fazia e já virar ministro da Justiça do próprio governo Bolsonaro não ajuda ele a dizer que é imparcial, né? Então, a Lava Jato, que já tinha também a intenção de criar uma fundação com uma doação de 2 bilhões de reais para investigar a corrupção, está tudo isso em causa. Há uma parte do judiciário que é bolsonarista, né? Tem uma procuradora agora que acabou de atrasar por decurso de prazo, né, deixar de valer a acusação ao Flávio Bolsonaro, que também tinha implicações jurídicas sérias. Você vê uma manipulação da justiça aí, né? Então, é uma questão em aberto, né? A Lava Jato tem o seu valor, tem o seu mérito no sentido de fato, combater a corrupção, mas ela foi apropriada por um grupo, né, que faz política com isso, né? E o Supremo Tribunal Federal também está dividido, para nossa surpresa, né, com aqueles que defendem esse grupo e outros que atacam esse grupo, né? Então, é um embate que nós não temos certeza para onde vai, mas que está mostrando cada vez mais que nós precisamos, na verdade, de novo colocar as vendas na justiça, no sentido dela ser imparcial, porque atualmente há muitos exemplos que indicam que ela está tomando lado, e isso não pode acontecer numa democracia, né? Então, eu fico preocupado com o andamento das coisas e, de fato, quer dizer, se você observar as notícias, a mídia e tudo mais, a questão da corrupção saiu do centro da discussão, né? Ela já foi muito mais intensa para poder atacar os opositores políticos que naquela altura estavam no governo, né? O pessoal do PT, o pessoal, enfim, que foi acusado em primeiro plano como sendo o mais corrupto. E agora nós vamos vendo que todos os partidos estão assim, e o próprio Bolsonaro, ao negociar com o Centrão a sua estabilidade política, também está fazendo um jogo que é de todo próximo de comprar e vender favores, né? Bom, enfim, Sim. vamos levando, mas precisamos ter ciência disso, né? Sim, Eu também queria fazer um comentário. Diga. Diga, Claro. diga. Não, eu queria fazer um comentário sobre essas desocupações. Sim. É incrível que um governador, o João Dória, que está posando de líder
de combate à Covid, fazendo aquelas audiências públicas na televisão, que mais parece, vamos dizer assim, um instrumento de propaganda eleitoral, ele aceite, autorize. E isso envolve também o judiciário. Nós não podemos esquecer que uma ordem de despejo também parte do judiciário. Não é? Quer dizer, em plena pandemia, essas pessoas não vão ter para onde ir, não existe uma alternativa criada pelo Estado. Não, vocês vão sair daqui, mas nós vamos te oferecer tais lugares que são bastante aceitáveis. Isso não existe. Né? Então, é uma espécie de escorraçar os pobres e eles que se virem. Não é? Para uma campanha eleitoral, o João Dória está fazendo um tiro no pé. Não é? Mas, de fato, nós temos que não só responsabilizá-lo, como responsabilizar o judiciário por isso. Há pouco, hoje, por exemplo, nós vamos ter uma discussão, mais tarde você vai falar disso, eu acredito, do debate do Le Monde Diplomatique, né? Onde o BR Cidades, que é uma ampla articulação de urbanistas, de movimentos sociais, eles falam das boiadas urbanísticas, quer dizer, parafraseando o ministro Ricardo Salles, que dizia na reunião do 22 de abril, vamos aproveitar a pandemia para passar boiada, né? Então, os gestores das cidades também estão passando boiadas durante a pandemia. E esse despejo é uma delas. Né? Então, é preocupante. Aproveito a sua deixa para chamar o Le Monde Diplomatique Brasil de hoje, às 9h45 da noite, aqui na TVT. E o nome é esse, né? Boiadas urbanísticas, violações ao direito à cidade. Silvio. Nós estamos trazendo, inclusive, nesses nossos debates, algumas articulações da sociedade civil que têm elaborado não só a crítica às políticas atuais, mas propostas de superação disso. Né? Então, nós vamos contar com a professora da FAO, USP, a Hermínia Maricato, que é uma das fundadoras do BR Cidades. Vamos contar também com uma outra pessoa que é de Curitiba, responsável, né, pela coordenação do BR Cidades lá, que vão discutir que boiadas urbanísticas são essas. Né? Mas também temos uma outra notícia de hoje que é indicativa dos conflitos que nós estamos tendo. Né? Essa ideia, a greve dos Correios. A greve dos Correios, primeiro, fala da precarização das relações de trabalho, que tem sido uma tônica desse governo. Vamos tirar os direitos dos trabalhadores, vamos reduzir as suas aposentadorias, vamos reduzir os seus salários, vamos precarizar as relações para que o empresário possa decidir ele quando quer e se vai convocar o trabalhador para trabalhar. Não é? Esse é um lado da história. O outro lado da história é essa mania de privatizar as coisas. Não há provas de que a privatização é uma melhor opção para o funcionamento dessas empresas. Ao contrário, no mundo inteiro hoje há uma reapropriação da parte dos governos de políticas sociais, de políticas públicas que estavam em mãos do setor privado. E a razão disso é simples. Né? As tarifas vão aumentando continuamente durante o período de gestão do setor privado e a qualidade do serviço vai caindo também. Não há investimento, porque, ao invés de reinvestir na própria política que está sendo gerida, eles vão distribuir para os acionistas desse setor privado os lucros de operação, seja do correio, seja na área do saneamento, onde for. Não é? Então, essa privatização vai contra o interesse público, ela é uma violência em relação aos direitos do cidadão, e é justo que os trabalhadores se oponham. E eu vejo com bastante simpatia que eles não só estão tratando do seu interesse particular, que é a questão dos salários e da garantia do emprego, né? Mas também estão tratando a questão do interesse público. Um correio que melhore cada vez mais o seu serviço e que não aumente os preços, que certamente serão aumentados se for privatizado. Claro. E correio que tem sido essencial nesses tempos de pandemia, né? Com todo mundo comprando coisas online, porque não pode sair para a rua. Então, um serviço que tem sido muito importante, principalmente nesses tempos de pandemia. Silvio, agradeço demais a participação. Silvio Catiabava participa todas as terças aqui com a gente. Um beijo grande para você e até semana que vem.
Beijo, obrigado. Até semana que vem.